dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei eu de fazer? Declare-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em tudo aqueles vasos. Põe à parte o que estiver cheio. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode exaltar Jesus com a vida salva de palmas. Queridos e amados do Senhor, você que entrou aqui noite, aleluia a Deus, dentro desta casa, casa de oração, casa que o povo de Deus se reúne às terças, quintas e os domingos para cultuar ao Deus vivo, Deus tremendo, Deus poderoso, que sempre, em todos os momentos, está realizando coisas impossíveis e coisas grandes em nosso meio. Aleluia a Deus. Convido você que nesta noite, por gentileza, leve todo o teu pensamento ao conteúdo desta história, ao conteúdo desta mensagem, para que você possa sair daqui desta noite com a sua fé edificada no Senhor, que você possa sair daqui regozijando, saltando de alegria e dizendo: vale a pena servir este Deus, vale a pena continuar, aleluia a Deus, seguindo Ele por este caminho, porque verdadeiramente Ele tem cuidado daqueles que verdadeiramente têm clamado por Ele. Ainda que muitas das vezes vem sobre nós uma prova, vem sobre nós muitas das vezes tentações, mas Ele não tem desamparado o teu povo, mas Ele não tem deixado a tua igreja órfã. Aleluia a Deus. Então eu convido você que você leve o seu pensamento profundo nesta mensagem, porque eu tenho certeza que aquilo que você ainda não ouviu, Deus nesta noite pode fazer você ouvir, aleluia a Deus, o que você ainda precisa ouvir nesta noite. Aleluia a Deus. Aqui nós encontramos neste texto, aleluia a Deus, uma mulher aflita, uma mulher desesperada, uma mulher em procura de milagre, de um socorro, aleluia a Deus, para se escapar de uma escravidão dos seus filhos. Aleluia a Deus. E quando se trata filho, nós entendemos que nesta mensagem uma mãe ela está pronta, aleluia a Deus, para batalhar, para arrancar forças ao último momento, que muitas das vezes ela pensa que não vai chegar, e aí que Deus reconhece o seu momento de dor, o seu momento de lágrima, o seu momento de choro, e Jesus veio com milagres sobre para nós. Aqui nós também podemos entender e valorizar os gemidos e as lágrimas daqueles que verdadeiramente buscam o Senhor, não somente por intenção de um milagre, não somente por intenção de algo que nós precisamos, mas nós aprendemos a valorizar a fé daquele que nós confiamos. Aleluia a Deus. A Bíblia diz que lá mais na frente Paulo fala que uns confiam em cavalo, outros confiam na força do seu braço ou do seu entendimento, da sua sabedoria, mas todavia Paulo manda nós confiarmos no Senhor, entregar o caminho a Ele e confiar. Sabe por quê? Porque só Ele tem o poder, mesmo que ainda a morte chega, Ele vem e traga a morte, repreenda tudo aquilo que muitas das vezes acontece na nossa vida e chega com milagre. Essa mulher chega com a mensagem para o profeta Eliseu, e aqui também Deus traz para nós uma revelação importante, que muitos poucos homens, tanto na igreja como fora, valoriza, aleluia Deus, é tão pouco valorizado a categoria de profetas. Sabe por quê? Porque hoje você não conhece mais quem é profeta, mas se você olhar, tiver visão diária, você conhece a qualidade
Deus. Mais um chegou querendo, aleluia a Deus. Está cheio de igreja em cada esquina. Glória a Deus. Glória a Jesus, porque Ele faz isso acontecer. Porque é bíblico. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Até isso Deus é misericordioso, que coloca até mesmo um templo pertinho da tua casa e você nunca foi dentro de um templo. E Deus coloca pertinho da biqueira da tua casa, para naquele dia você dizer que não conheceu o evangelho. Mas essa mulher relata que o seu marido morreu e deixou 2 filhos e também uma enorme dívida para poder ser pago. Aleluia a Deus. E naquela época, homem quando morria e deixava dívida para os seus credores, se tivesse filhos, os filhos teriam que ser a ordem do pagamento. Glória a Deus. E não tem coisa mais dolorosa quando acontece na nossa vida que se trata filho, ou que se trata pai, ou que se trata mãe. Aleluia a Deus. Aí a briga agora é intensa. Eu nunca vi nos últimos dias de hoje, amado, o quanto muitas das vezes nós batemos e lutamos, aleluia a Deus, para defender a nossa família, para defender o nosso lar. Glória a Deus. E por que muitas das vezes Deus permite tais provações, tais coisas acontecerem tanto na minha como na vida de qualquer um que aqui está? Dali de dentro do quartinho eu vi aqui a mãe contar o testemunho da sua filha, clamar, apelar em busca dos profetas, confiando no seu Deus e ver o resultado da oração. Aleluia. É assim que Deus coloca a igreja unida, porque unido nós venceremos. Mas se a igreja se encontrar desunida, Satanás vence. Aleluia a Deus. Satanás vence, amado. E nós encontramos que essa mulher apela para o profeta Eliseu. Ela não é boba que só sozinha dentro da sua casa começa a clamar e virar para Deus, mas ela dá a ordem profética. Ela segue a ordem profética. Ela sabe que existe um homem de Deus, um profeta de Deus naquele lugar, que quando abre a sua boca e determina o milagre, pode esperar, porque o milagre vai acontecer. Eu vi a irmã contar, esses dias também a minha netinha estava com o começo da dengue hemorrágica. Aleluia a Deus. E o médico viu que a situação era terrível. E ia partir também, amado, porque Deus já tinha mostrado, aleluia a Deus, que era para a morte. Mas quando o povo de Deus clama, chega e determina o milagre no nome do Senhor. Irmãos, use palavra de autoridade, use determinação. Sabe por quê? Porque no momento mais desesperado, Satanás quer que você vacile a tua fé e dizer: já não aguento mais, não posso mais. Lembra do soldado ferido? O rei mandou a carta para ele e disse: não é hora de parar. Mesmo ferido, desembaia a espada e parte para cima. Sabe por quê? Porque o rei conta com você e sabe que você é capaz. Então quando ele lança a palavra, lança da espada e parte para cima, porque ainda resta força. Aleluia a Deus. Eu cheguei na casa da minha neta, aleluia a Deus, queimando de febre, nada passava, ainda rastros de sangue, e a febre ali estava. Orei por ela e falei: a febre vai passar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado, não foi meia hora, a febre deixou. Você está olhando para nós. Sabe o que acontece isso? Porque você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Eis que vos dou poder para expulsar demônios. Se pegares serpente, não lhe fará dano algum. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. Em meu nome curarão os enfermos. Jesus deu ordem para a igreja. Jesus deu autoridade e colocar em nome de Jesus. Seja curado. Em nome de Jesus. Seja liberto. Amado, aquela mulher vira para o profeta Eliseu: olha, tu sabe que meu marido, o teu servo, morreu, mas temia o Senhor. Aleluia a Deus. Mas ele deixou uma dívida muito grande. E eu só tenho 2 filhos.
Os credores amanhã ou depois vai bater na minha porta e vão levar os meus filhos. Aleluia, Deus. Quando partiu por filho, talvez se fosse a terra, se fosse a casa, se fosse um lugar nosso, o banco leva ou o credor, você fica triste mais um pouco. Mas quando envolve a tua família, Deus está mandando você despertar, cuidar mais da tua família em oração e jejum, no caminho da presença de Deus. Não espera chegar o dia terrível, porque o dia terrível, quando bate na porta, Deus amado, se você não tiver o sangue do Cordeiro de Deus nos umbrais, o anjo da morte entra e vem ceifa. Aleluia, Deus. E ele vem, entra e ceifa, amado. Mas para a honra e a glória do Senhor, não a nós e não a mim, que eu sou apenas uma ferramenta. Nenhuma glória é para mim, nenhuma glória é para nós, mas todavia é para Jesus o Rei dos Reis, porque Ele é que merece, Ele que é vivo, Ele que reina e Ele que tem poder. A honra e a glória só pertence a Jesus. E no nome do Senhor aqui, nesta casa, neste ministério, quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas mortes foi repreendido, o Senhor deu livramento. Eu sou testemunha. O Senhor me livrou da morte do acidente. Eu tive uma colisão na carreira. O Senhor me livrou. Indo também para Campo Ajuda, aí nosso irmão Edson, o carro rodou também por nós. Debaixo de chuva, o Senhor livramento. Sabe para que é isso, amado? Porque se você tiver medo da morte, ela te atropela. Não precisa ter medo da morte, porque o cristão não morre. O cristão passa da morte para a vida. Ele vai para Cristo. É por isso que vale a pena você estar na presença de Deus, fazendo tudo certinho, caminhando tudo certinho, porque tudo passa. Mas a palavra dele não te passar, ela é fiel. Dê valor a esta palavra. Aleluia, Deus. Mas o Senhor nos livrou da morte. Aqui Deus também está mostrando que está livrando os filhos desta mulher de ser escravo. O profeta vira para ela e diz assim: quem eu hei de fazer por você, mulher? Ele lança a pergunta: o que é que eu posso fazer por você? Assim, muitas das vezes o irmão, a irmã, quando bate na porta da casa do pastor, do profeta, do presbítero, do evangelista, e bate lá: presbítero, evangelista, pastor, ore por mim. Mas o que é que você quer que eu ore para você? O que é que você quer que eu venha fazer por você? Pastor, me ajude em oração. A causa está difícil. Aleluia. Mas a igreja seguir esta linha de hierarquia, porque isso é de Deus. Só porque a primeira vez nós recebemos milagre, também nós esquecemos dos profetas, nós esquecemos dos servos de Deus. Aleluia, Deus. Nós esquecemos. Diz o Senhor da honra para quem tem honra. Se você não sabe da honra para o nome de Deus, é por isso que muitas das vezes nós padecemos, nós sofremos. Com orgulho e disse: não, vou direto a Deus, para que eu vou de homem? Sim, é verdade. É verdade. Mas Deus disse que Ele enviou os teus servos, os teus profetas, para que no nome dEle curasse, para que no nome dEle expelisse os demônios. Quer ver só uma coisa? Quando a pessoa vem possessa de legião de demônios, e às vezes você não tem nada de eclesiástico na presença do Senhor, você não tem o patamar. Amado, o reino de Deus é um reino de batalhão, de hierarquia, não é um reino bagunçado. É tudo com ordem e decentemente. A coisa não é bagunçada, porque se não fosse para ter homens de Deus na terra, Ele mesmo estaria mandando os seus anjos pregar o Evangelho. Ele mesmo daria os seus anjos orando pela humanidade. Mas Ele coloca homens. Para isso Ele chama doutores. Para uns a presbíteros, outros a evangelistas, outros a emissário do Evangelho. Então, se você aprender a ler a palavra de Deus, seguir esse Evangelho, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Pode ter certeza que as coisas vão funcionar na sua vida. Porque quem Deus colocou aqui não é um banana, não é simplesmente como na boca de um comedor de feijão, mas é um comedor de feijão pecador que paga preço, que ora, que
vem até achar a mensagem do pastor uma mensagem chata. Sabia que a verdadeira mensagem é a mensagem chata, é a mensagem que incomoda, é a mensagem que toca no pecado, é a mensagem que toca na ferida, é a mensagem que exorta. E muitas das vezes você pensa que está certinho, está direito. Aí o Senhor faz como Isaías para Ezequias: Ezequias, vem a tua casa norte, você vai morrer. Conserta, porque você vai morrer. Assim diz o Senhor. Aí o Ezequias começa a chorar, porque ele sabe que verdadeiramente a casa tem desordem, a casa tem bagunça, ela precisa se endireitar, se alinhar. Aí ele faz o quê? Ele se humilha, ele vira para a parede, que é coisa que muitos precisam fazer isso: reconhecer o seu erro, o seu pecado, virar a boca no pó e se humilhar. Não viver o evangelho de transparência de uma capa como o Superman, como o Flash, simplesmente uma aparência, mas por dentro é novo, mas por dentro está podre, mas por dentro precisa limpar. Por isso que ele repreende, que ele conhece o interior, não o exterior, porque o exterior qualquer um conhece. Aleluia a Deus. Oh, maravilha. Ela veio ter a visão e começa dizendo que eu dando fruto para cada um dos irmãos. Os irmãos comiam, mas achava amargo, achava ruim. Mas quando degustava que caía sobre o vento e disse: nossa, mas é bom, eu quero mais, eu preciso mais. João em Apocalipse deu o livro e Jesus disse: vai e come, come. É claro que quando a palavra vai falar, vai mexer, vai apontar justamente no seu pecado. E o pecado é uma ferida, está perto. Quando machuca que dói o dedo, dói. Por que os profetas morreram? João Batista pega contra o adultério e termina sendo morto. Aleluia a Deus. Porque nós falamos a verdade, porque nós dizemos: conserta, irmão, você está errado. Conserta, meu irmão, você está errado. E hoje eu não vou te dar ceia porque você está errado, porque a ceia do Senhor verdadeiramente Ele não examinar, mas eu estou te aconselhando para você não tocar, porque todo aquele que toca indignamente, esse vai morrer. Diz o Senhor, vai morrer. Aí a mulher vai vir assim: a tua serva não tem nada lá em casa a não ser uma botija de azeite. A mulher está numa extrema escassez, não tem saída para ela. Ela não tem dinheiro, o marido não deixou ovelha, não deixou gado, não deixou terra, não deixou plantação. Apenas uma botija de azeite é pouco. O que Deus está falando ainda é que se resta dentro de vocês um pouquinho de esperança, de fé, de vontade de se alinhar a vida, de consertar a vida, para morar no céu, para viver eternamente. É o suficiente para Deus. Se tem um pouquinho dentro de você de temor, há o suficiente para você consertar a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse: não vai, pede vasos emprestados, mas não pouco. Olha só que Deus sempre tem abundância, meu filho. O Deus que nós servimos não é um Deus de migalha, mas é um Deus de abundância em tudo. Não só nas coisas materiais, pelo contrário, muitos querem vir para a igreja só em busca de um milagre financeiro, ou só de um milagre, muitas das vezes, de uma cura. Mas eu preciso de um milagre, de uma renovação, de um novo nascimento em Cristo Jesus. Eu preciso nascer de novo. O mestre da lei vira e fala para mim, para Jesus Nicodemos: mestre, quem eu te fazer para herdar a vida eterna? Ele disse: necessário é, Nicodemos, nascer de novo. Senhor, mas como pode um homem sendo velho como eu nascer de novo? Olha o entendimento. E o Senhor dizia ali na sua palavra que ele era um mestre, era um rabino, era um homem doutorado, era um homem que conhecia o Torá da lei mosaica, era um homem que conhecia os pergaminhos, mas não conhecia o Evangelho, mas não conhecia profundamente a palavra do Senhor Jesus.
igreja. E quem é o Evangelho? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Ele disse assim: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer da água e do Espírito, meu irmão, você não pode ver o reino dos céus. Porque quando você nasce da água e nasce do Espírito, você é um crente de verdade. Você tem temor em pecar. Você tem obediência à palavra de Deus. Você tem obediência à ordem do seu pastor, do ministério. O assobiando da lavagem. Hoje, amado, infelizmente tem crente que não está nem mais nem o seu pastor. O pastor hoje está falando, está exortando, está chamando a atenção. Pelo contrário, estão retrucando. Estão batendo de frente como se fosse um homem normal. Ah, mas o juízo está chegando. O juízo está chegando, e aquele dia o Rei dos Reis, o senhorio de toda a autoridade, vai fazer você lembrar. Dizia ali, está vendo? És o meu céu, todavia foi uma autoridade minha na terra, e você passasse por cima da minha autoridade. Então não é ovelha, é bode, vem para a esquerda. Aleluia a Deus. Aquela mulher vai e pede vasilhas aos seus vizinhos e não pouca. E ele diz: você pega e fecha a porta sobre seus filhos, aleluia Deus, e começa a deitar o azeite sobre as vasilhas. Olha que a mulher segue a linha cronológica de ordem daquele profeta. Não era simplesmente alguém vai expressar como você pensar agora. Por que a mulher foi até o profeta? Se Javé também estava ali. Por que ela não dobrou o seu joelho debaixo de um pé de árvore? Ou dentro da sua casa de Javé? O Senhor chamou. Eu tenho dívida. Meu filho é escravo. Mas a leitura não vai saltar. Deus coloca no coração dela, na mente dela, procura Eliseu. Ela vai atrás do profeta. O povo de antes, lá no Velho Testamento, conhecia a qualidade, tinha uma fé tremenda em um homem de Deus que, quando orasse, o milagre acontecesse. O homem de Deus orava para o sol parava, a lua chovia e não chovia, fogo caía, consumia. Aleluia a Deus. Por isso que muitas das vezes Deus hoje não está curando. Por isso que muitas das vezes Deus hoje não está operando. Aleluia. Porque até você fazer entender que ainda tem profeta de Deus na terra, que ainda tem homem de Deus na terra, aleluia a Deus, pregando a palavra dele, pagando preço, aleluia a Deus. Quantos, amados, que às vezes vem para o Evangelho todo destrunado. Pastor, paga um preço de oração, campanha, libertação. Quantas pessoas que passou, que hoje não estão aqui, mas processo de legião. Ainda teve a coragem de bater e falar assim para mim: pastor, passei em várias igrejas, isso nunca aconteceu comigo. Eu falei: não estou desprezando nenhum pastores e da igreja, mas eu sei da minha vida com Deus. Eu sei da minha vida com Deus. Talvez Deus mostrou que ele precisaria de consertar a vida dele, por isso permitiu ele cair em processo. Amado, eu falei: eu quero 6 homens fortes para segurar aquele homem, para a gente pôr a mão na cabeça e expulsar. Amado, foi uma semana de campanha de libertação. O rapaz ficou liberto, foi batizado com o Espírito Santo, foi renovado, mas depois faz o quê? Só desaparece. Aleluia. Sabe o que acontece? É isso. Às vezes nós recebemos o milagre das mãos de Deus, em vez de nós retribuir a Deus. Pelo contrário, nós já usamos a nossa consciência. Depois eu vou, né?
Isso tinha que acontecer. Foi permissão de Deus. Deus é bom, é misericórdia, né? Mas ainda não me sinto preparado. E quem disse que Jesus veio na terra para buscar alguém que se sinta preparado? Quem foi esse evangelho pregado desta forma? Ele disse: eu vim para os doentes, porque o santo necessita de médico. Não, se você está doente, Jesus necessita de você. Mas Jesus quer você que está doente, para você reconhecer que estava doente e foi curado, que estava morto e ressuscitou. Esse é o evangelho que ele veio pregar para os perdidos. Olha Zaqueu, um roubador, publicano, cobrador de imposto. O imposto era R$100, ele cobrava 200. É quanto Zaqueu hoje? São 200 pratas, 200 ciclos. Isso tudo Zaqueu, mas nossa, vai pagar? Por que é que nós agimos de outra forma? Zaqueu sempre estava roubando, sempre defraudando. Mas Zaqueu sempre estava ouvindo falar do Nazareno, pelas cidades, circunvizinha. Aquele homem baixinho sempre estava ouvindo falar de Jesus. Mas aquele homem estava doente, a sua alma estava doente. Não era o seu corpo físico, mas sim a tua alma. Um dia, nasceu o desejo de Zaqueu conhecer Jesus. A palavra de Deus diz que ele sobe, é uma árvore brava, e sobe lá em cima, e diz: Jesus vai passar aqui, e daqui eu vou poder conhecer Jesus. Olha que mistério. Ele apenas queria conhecer Jesus, mas o conhecimento se tornou na verdade um encontro. Jesus passa e para mesmo debaixo daquela árvore sem olhar para cima. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero comer na tua casa. Jesus para debaixo e disse: desce. Meu irmão, talvez eu estou com o gogo alto, talvez hoje eu não está com o patamar alto, talvez hoje o poder aquisitivo da tua vida está alto, o dinheiro está te dando, aleluia Deus, as coisas do mundo estão te dando e você não olha para Jesus. Mas vai chegar um dia que a tua alma vai chorar, vai chegar um dia que a tua alma vai deprimir e você vai lembrar-se de Jesus. Você quer conhecer Jesus. Aleluia Deus. Glória a Deus. Aí a mulher entra, fecha e derrama azeite. A vassoura da Bácia. Derrama azeite nas vasilhas, as vasilhas estão vazias. Não era pouco, era muita, gente. Era muita vasilha. E a mulher vai jogando. Será que você está entendendo a mensagem? Ei, basta só uma gotinha de fé. Se eu perguntar hoje para cada um aqui: você tem fé em Deus? Meu Pai, todo mundo levanta a mão, porque está falando de fé em Deus. Mas tem um segredo da fé. A fé tem algo acompanhado. Não é simplesmente dizer eu tenho fé. A fé tem outro parente que se segue junto, que são as obras. É aquilo que você parte para cima, é aquilo que você começa a fazer com suas próprias mãos. Essa é a obra. Se eu não tivesse fé em Jesus, entregando a minha vida para Ele e fazendo as minhas obras, eu estaria aqui. Eu estaria sendo um pastor chamado por Ele para ter autoridade, ensinamento e cobrança maior para ensinar o Evangelho. Não estaria aqui, porque eu sei a responsabilidade que corta até mesmo na minha cabeça para descer no inferno. Ai de ti, pastores, que não ensinam o Evangelho, que só quer a gordura e a mão, só quer o dinheiro, só tem carro luxuosos, mas os irmãos estão passando fome. Pastor, não faz cesta básica.
O dia chegou